Seguimos com destaques internacionais aqui no Jornal da Manhã, 9h19. A ajuda à Ucrânia voltou a ser tema de destaque no encontro da OTAN em Washington, nos Estados Unidos. E dessa vez, os países prometeram um envio de caças e um orçamento bilionário para o país em guerra com a Rússia. Mas o Kremlin já se manifestou oficialmente e afirmou que o país planeja medidas de contra-ataque. Para a gente falar mais sobre isso, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o professor de Relações Internacionais, o Danilo Porfírio, a quem agradeço a participação mais uma vez. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Rafael, bom dia a todos. O que a gente pode esperar, professor, em relação a essas duas frentes? Uma entrada efetiva da Ucrânia na OTAN, porque nessa reunião nós tivemos algumas definições, que foi aquela ajuda financeira de 40 bilhões de euros desses países da aliança para a Ucrânia, e uma sinalização de que o caminho da Ucrânia para integrar a OTAN é um caminho irreversível, porém não para agora, né? É preciso que a guerra acabe. Quando isso realmente deve acontecer, o que a gente pode esperar desse contra-ataque da Rússia? Pois bem, o que nós estamos percebendo aqui, Lívia, é um jogo retórico, né, que já está vindo de algum tempo. Nós sabemos muito bem que a causa desse conflito é vamos dizer, uma disputa por áreas de influência. Sabemos que é objetivo da Europa, é objetivo da política americana, no qual o braço militar é a OTAN, de expandir, vamos dizer, o espaço de influência, né, do Ocidente para o leste europeu. E a Rússia, em contrapartida, entende que a Ucrânia faz parte, historicamente, de uma região de influência da Rússia. Inclusive, lá em 22, o próprio Putin insistia em dizer que a Ucrânia, na verdade, é um país forjado, fazia parte da Rússia histórica. E aí nós estamos vendo uma ação de apoio dos países europeus e os Estados Unidos na defesa da Ucrânia, o fornecimento de equipamentos, armas para a Ucrânia para fins de defesa, e esse é o ponto, não para fins de ataque, porque uma situação dessa poderia gerar agravamentos no conflito imensuráveis. Nós estamos falando de uma potência militar nuclear, que é a Rússia, que já agiu categoricamente em ações de expansão ocidental na Geórgia, na Moldávia e, por mais de uma vez, na Ucrânia. Então, eu acredito que ainda esse processo é um processo muito mais de dissuasão, de tentativa de uma futura composição entre o bloco ocidental, Ucrânia e Rússia, do que uma efetiva inserção da Ucrânia na OTAN. Isso seria uma medida altamente arriscada, Lívia. Agora, professor, o Fabrício Knight estava falando aqui com a gente agora há pouquinho sobre o quadro na França, né? Super intrincado. Teve eleição recentemente no Reino Unido com um resultado histórico a favor dos trabalhistas, né? Uma maioria como há muito tempo não se via. Nós estamos há 3 meses das eleições americanas, na iminência da troca de candidato democrata, com uma pressão cada vez maior sobre Joe Biden, né? Em que medida dá para levar fé completa nisso que a OTAN está prometendo, com tantas alterações importantes em assuntos internos de países que são fundamentais para a existência da OTAN e para a forma como ela atua? Ótimo. As eleições americanas serão decisivas nesse processo, deixando muito claro uma coisa. A OTAN é um bloco ocidental, mas composto de países com, vamos dizer, espectros de interesses diferenciados. Eu, por exemplo, não consigo observar a Turquia, por exemplo, que é um país interessado, né? A Turquia é a porta do Mar Negro, aceitando
de uma forma tão tranquila a inserção da Ucrânia na OTAN. É uma situação que deve ser questionada, deve ser levantada. E da mesma forma, a eleição norte-americana e uma suposta vitória do Donald Trump levará, a tendência é essa, uma reviravolta nessa situação. Trump claramente é uma personalidade crítica à OTAN. Lembremos as posturas de Trump no seu governo quanto à OTAN, inclusive criticando a falta de participação, inclusive financeira dos membros da OTAN e acusando os membros de deixar o ônus nas costas dos norte-americanos. Isso é um ponto. Então ele é crítico, tanto que esse processo de reaproximação da OTAN por parte dos americanos vem com John Biden. Então nós vamos ver, num primeiro momento, talvez um afastamento, se Trump vier a vencer, dos Estados Unidos da OTAN. E o segundo ponto é a promessa do Trump em resolver a situação da guerra da Ucrânia de forma rápida, de forma categórica. Isso pressupõe que está longe do modelo de Trump intensificar um tensionamento, intensificar o conflito e, quiçá, trazer a Ucrânia para dentro da OTAN. Então, é uma situação complicada. No caso do Macron utilizou essa retórica para mostrar uma política de ação, virilidade do seu governo, né, na defesa dos valores ocidentais e democráticos, jogou para o público dele, jogou para o eleitorado dele, e vimos que não deu muito certo, não. Fabrício Naitz, que também vai participar dessa conversa, professor. Professor, bom dia, um prazer falar com o senhor. Queria saber, na sua avaliação, a gente tem já uma resposta da Rússia hoje dizendo que vai promover contra-ataques às medidas anunciadas pela OTAN. A gente sabe que a Rússia já prometeu anteriormente que, caso a OTAN se envolva diretamente nesse conflito, eles vão atacar, vão retaliar contra os países da OTAN. Até onde você acredita que a OTAN consegue se envolver sem esse envolvimento direto? Até onde esse apoio da OTAN à Ucrânia consegue chegar sem necessariamente significar um envolvimento direto nessa guerra? Então, eu volto a insistir, meu caro, que as ações que nós estamos vendo aqui são mais retóricas e de dissuasão. Ninguém tem interesse em intensificar um conflito e transformar num conflito de blocos. Inclusive, nós temos aí uma participação de uma composição de atenuamento por parte da China, né? Então, a gente tem que entender o presente olhando para o passado. Já tivemos vários momentos de tensionamento, inclusive entre potências nucleares, na Guerra Fria. O que observamos é que esse jogo de pressão busca, de alguma maneira, estabelecer pré-condições para que os agentes interessados sentem-se e negociem. Os russos não abrem mão do território conquistado e, obviamente, a Europa, a União Europeia, os Estados Unidos, os membros da OTAN, estão afiançando a autonomia e, quiçá, a recuperação desses territórios. Esse jogo de força busca o quê? Estabelecer as condicionantes para um futuro acordo. Inclusive o próprio Putin, né? Vezes ou outra diz, estamos prontos para negociar, né? Cabe a outra parte o quê? Sentar conosco, mas considerando as nossas condicionantes. Então aqui é um jogo de composição de pré-condições para uma futura negociação, se ela vier. Mas eu acredito no bom senso e na racionalidade, na raça política. Ninguém está o quê? Pronto e preparado para uma intensificação de uma guerra envolvendo potências nucleares, né? Vamos seguir acompanhando essas movimentações. Falamos com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio. Muito obrigada, professor, pela participação. Bom dia. Um abraço.